Então, bom dia, pessoal. A gente vai continuar então a nossa parte de transformada de Fourier, né, que a gente começou. A gente começou falando da série de Fourier, né? Então, o que é a transformada de Fourier? Nada mais é do que você pegar a série de Fourier e criar uma série de Fourier para uma função que não seja periódica, ok? Porque uma das coisas da série de Fourier que você tinha lá era a tal da periodicidade, certo? Então, se você quisesse aplicar numa função que não era periódica, né, a coisa complicava, certo? Notem que vocês podem usar também a transformada de Fourier, a gente vai usar em funções periódicas também, tá? Mas ela é muito mais geral, certo? Só que, o que acontecia lá? Só para vocês lembrarem, né? O que acontecia antes, na série de Fourier? O que tinha? A gente viu isso na primeira semana, nas primeiras aulas. Entrava uma função periódica, passava aqui na caixinha da série de Fourier, e o que saía do outro lado? Saía A0, AN, BN e senos e cossenos, ok? Esses ANs e BNs multiplicavam os senos e cossenos, né, de uma frequência ômega 0, e aqui o período é T, e o ômega 0 é 2π sobre T. Então, notem, você já tinha o ômega 0 aqui, o que você vai ter aqui vai ser, são N ômega 0, né? Vai ser ômega 0, frequência fundamental, segunda, terceira, quarta e assim por diante, certo? Então, basicamente, encontrar a série de Fourier é encontrar esses valores aqui, né? Certo? São valores, são números, certo? São números, certo? Então, a função discreta, né? É N. Ah, mas a função discreta como? Função discreta, você tinha o A0, o A1, o A2, você tinha valores discretos no tempo, certo? O que acontece com com a transformada de Fourier? Na transformada de Fourier, você tem uma função qualquer. Na verdade, não pode ser uma função qualquer. Tem aquelas condições para você ter a transformada de Fourier, tá? Mas não precisa ser periódica. Não precisa ser periódica. Ok? E aí o que acontece? Essa função qualquer, ela entra aqui, e o que sai aqui? Sai o que a gente chama de espectro contínuo das frequências. De f de t. Isso aqui é uma f de t. Tempo. O que sai aqui desse lado é uma f de ômega. Frequência angular. Por que eu estou botando frequência angular? Porque é ômega. Se fosse fzinho pequeno, aí era frequência em hertz, frequência em geral, certo? Então, para que você faz isso? Para que você fazia isso? Para que a gente usava a série de Fourier? Para a gente poder representar uma função periódica qualquer numa soma ponderada, que no caso aqui tem os ANs e os BNs, de senos e cossenos de frequências, né, conhecidas, certo? Frequência ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0. Da onde vinha essa frequência conhecida? O sinal inicial não tinha uma frequência? Não é? Se ele é periódico, ele tem uma frequência. Então, o que eu quero agora é transformar esse sinal periódico, isso é para a série de Fourier, no que? Numa soma
de vários senos e cossenos daquela frequência original, mais frequência original vezes 2, vezes 3, vezes 4, são os harmônicos. E por que você fazia isso? Porque quando você pega uma função qualquer, tudo bem, ela tem que ser periódica, mas transforma numa soma de senos e cossenos, você pode usar coisas que você conhece para senos e cossenos. A gente deu um exemplo da engenharia elétrica. A gente sabe trabalhar em corrente alternada, certo? Corrente alternada é corrente alternada senoidal. A gente usa fasor. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, em vez de trabalhar com a onda quadrada, trabalhar com várias ondas senoidais. Como assim? Transforma ela por série de Fourier em várias ondas senoidais. Ah, mas complica. Não, tudo bem, complica, mas aqui é impossível trabalhar. Aqui é possível, certo? Ok? Trabalhar com os senos e cossenos. Ok? E aí? Bom, isso era muito bom, mas seria melhor ainda se eu pudesse fazer isso para qualquer sinal, tá? Então, essa ideia da transformada é justamente você fazer uma série de Fourier para qualquer sinal. Aí qual vai ser a diferença? Que não vai ser agora uma soma, você não vai obter aqui valores discretos, o A0, o A1, o A2, o B0, o B1, o B1, o B2, etc. B0 não tem, né? Então, você não vai ter esses valores, você vai ter uma função também de infinitas frequências. Ômega, aqui, o ômega aqui, você pode ter qualquer frequência. Não, tem aqui não, são frequências discretas, vai ser ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0. Aqui não, é um ômega qualquer. Então o que vai acontecer? Se você fosse representar isso graficamente, você teria uma coisa assim, ó, A0, A1, B1, e cada um desse aqui é multiplicar por um seno. Aqui é um cosseno, né? Um cosseno de ômega 0, aqui um seno de ômega 0, aí depois você ia ter aqui um A2, né? Aí vai ser um cosseno de 2 ômega 0, aí vai ter um B2, vai ser um cosseno de um seno de 2 ômega 0 e assim por diante, tá? Ok? Já aqui não, aqui são frequências. E aqui, ó, é como se você tivesse infinitas frequências aqui. Então, os seus, entre aspas, ANs e BNs não vai ser um monte de pontinho, vai ser uma coisa contínua. A gente viu isso na aula passada, tá? Isso ajuda bastante, tá? Porém, a transformada... então por que você não usa sempre transformada de Fourier para tudo quanto é sinal? Porque a transformada de Fourier, ela tem umas coisas legais, né? A gente usou antes disso a transformada de Laplace. Né? Por que você usava Laplace? Porque tem várias funções que não tem transformada de Fourier. Ou, se tem, são valores, né? Por exemplo, na aula passada, a gente calculou a transformada de Fourier do delta. Né? Então, a gente pegou lá e vamos fazer a transformada de Fourier do delta de t, certo? Ok? Aí a gente fez o que? A gente pegou e usou a definição. O que é? Né? Transformada de Fourier. Pela definição, transformada aqui em cima, ó. Transformada de Fourier de uma função, tá? Que no caso aqui é a nossa função f de t, tá? É o que? É a integral de menos infinito até mais infinito, tá? De quem? De f de t e elevado a menos j ômega t dt, tá? Aí, por que você pegou e fez a do delta de t, Abel? E aqui é a transformada inversa. Isso aqui a gente viu nas aulas passadas, tá? A transformada inversa, ela aparece como? Ela aparece lá, porque o que é a transformada de Fourier? A gente mostrou que a transformada de Fourier nada mais é do que a série de Fourier de um sinal cujo o período tende a infinito. Aí aparece isso aqui são os coeficientes, por isso que é a transformada de Fourier. Os ANs e BNs viram uma função, certo? Não fica mais, né? Não fica mais isso aqui que eu escrevi aqui, ó, né? Que são vários ANs e BNs aqui, né? Que multiplicam os senos e cossenos, então viram uma função, tá? E a gente viu que aparece aqui a transformada inversa, até pela transformada, pela definição de série de Fourier. A gente viu isso, tá? Mas olha aqui está a definição. Aí o que eu fiz aqui? Vamos fazer na aula passada, o que a gente fez?
a gente fez a transformada de Fourier de delta de t. Lembrando que a transformada de Fourier de f de t está ali em cima, é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Legal? E aí? Substitui essa fórmula aqui, né? Substitui ela aqui em cima, né? Usa aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser integral de menos infinito até mais infinito de delta de t elevado a menos j ômega t dt. E por que eu coloquei o delta de t para fazer essa transformada de Fourier? Porque para fazer essa integral aqui, galera, eu não preciso nem saber integrar essa função maluca aqui, que é delta de t elevado a menos j ômega t dt. Eu posso usar uma propriedade que vocês aprenderam em Sinais 1, quando a gente falou sobre a função delta. Lembrando que a função delta é aquela que quando chega em zero, ela tende a infinito. Qual é a propriedade? A propriedade é essa aqui, ó. A integral de menos infinito até mais infinito de delta de t, g de t, uma função qualquer, dt, vai ser igual a g de zero, né? A gente viu isso pelas propriedades, pela definição de delta de t, né? Por que vai dar g de zero? Porque delta de t só existe em zero, certo? Então isso aqui, ó, esse produto aqui, o que é que ele é? Ele nada mais é do que delta de t vezes g de zero, que só existe em zero, certo? Então ele só vai... O que é um delta de t vezes o g de t? É você pegar uma função qualquer, g de t, e multiplicar aqui, ó. Aqui é a origem, você multiplicar por esse cara. Como isso aqui tem um valor em zero, quem é esse cara aqui? É o g de zero. Quando você multiplicar as duas funções, aqui vai sumir, só vai sobrar quem? G de zero vezes o delta de t, certo? Por quê? Porque em todos os outros lugares o delta de t é nulo, certo? Então só sobrou o g de zero, concordam comigo? O que é o g de zero vezes o delta de t? É um delta de t cujo tamanho é g de zero, um cara maior assim, ó. Isso aqui é g de zero vezes delta de t. Legal? Só para lembrar isso de Sinais 1 lá. Vocês com certeza não lembram, tá ok? E aí? Bom, então se eu tenho o quê? Vai sobrar isso aqui, que é um impulsão, um impulso maior. Pode ser até menor, se o g de zero for menor do que 1, é menor. Pode ser até negativo, se o g de zero for aqui para baixo, tudo bem, não tem problema, é negativo. O que é importante? Importante que não depende de t, concordam comigo que não depende de t? Não é? Se isso aqui, né, depende de t, esse cara aqui não depende de t, esse cara aqui pode sair da integral, então vai dar um g de zero, integral de delta de t, dt, de menos infinito até mais infinito, que por definição, vocês não vão lembrar, mas é 1, certo? A integral, né, do delta de t, lembra que o delta de t, a gente até começava a representar ele assim, ó. Você pegava um epsilon aqui e colocava aqui 1 sobre epsilon. Qual é a área disso aqui? É a área de um retângulo que tem base epsilon e altura 1 sobre epsilon, certo? Qual é a área? 1, certo? Se você diminuir o epsilon, a área continua sendo 1, só que a largura fica pequenininha e a altura fica autônoma, certo? Isso aqui justamente é uma aproximação do delta de t. Quando o epsilon tender a zero, né, o valor de 1 sobre epsilon vai tender a infinito, a gente sabe. Limite, né? Quando é de 1 sobre epsilon, quando o epsilon tende a zero, é infinito, tá? Então, por isso que dá G0. E por que você falou isso tudo aí, Abel? Vai deixar escrito não? Não, isso aqui é só para relembrar, né? Não vou deixar escrito não. Quem é esse cara aqui? Nessa integral? Ah, tem um número complexo, não interessa. Quem é ele? Ele é o f de t, é o g de t. Certo? Ele é o g de t. É delta de t vezes um g de t, não é isso? Não é uma função do tempo? E elevado a menos j ômega t não é uma função do tempo? Ele é um g de t. Então vai dar quanto? Vai dar um g de zero, essa integral. Mas o que é g de zero? É basicamente e elevado a menos j ômega t, que é o g, quando t igual a zero. Isso aqui vai dar quanto? E elevado a menos j ômega vezes zero, que é igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Então, acabei de ver que a transformada de Fourier, né? Transformada de Fourier
de delta de t é igual a 1, tá? É a primeira que a gente aprendeu. Normalmente é a primeira que a gente aprende em todas as transformadas. E normalmente também em todas as transformadas de Fourier de deltas, né, sempre serão 1, ok? Beleza. Por que você fez isso, Abel? Só para começar por uma. Eu podia começar por qualquer uma, tá? Mas eu comecei para mais fácil. Por quê? Porque é mais fácil de calcular. Eu acho que teoricamente é mais fácil de calcular. Eu não preciso nem saber integrar, né? Eu só preciso saber propriedades da função delta, ok? Beleza. Tem outras? Tem várias. Mas a gente aprendeu na aula passada também. Por exemplo, quanto é que seria a transformada aqui? Isso aqui a gente não viu na aula passada, mas é uma propriedade, né? É a propriedade da linearidade. Qual seria a transformada, por exemplo, transformada de Fourier de 2 delta de t? Quanto é que vai ser, pessoal? Quanto é que é? 2, claro. Por quê? Porque 2 delta de t, porque a transformada de Fourier é uma operação linear. Então, justamente, se você pegar e multiplicar por 2, certo? Você simplesmente vai ter o quê? A transformada de Fourier do delta de t vezes 2, certo? Ok? Isso aqui eu nem vou provar, porque isso aqui é fácil. Porque não, a transformada de Fourier não é uma operação que é uma integral. A integral, se você somar integrais e multiplicar por, digamos, constantes, vai mudar alguma coisa? Não. Tá certo? Então, beleza, tranquilo. A gente nem fez isso. Eu nem provo, até falei, eu até falo assim, prova trivial, só colocar na definição que você encontra essa prova aqui. Aí isso aqui é o seguinte, ó. Essa seta vai e vem quer dizer o seguinte, que a transformada de Fourier disso é igual a isso, certo? Então aqui a transformada de Fourier de uma função A1 vezes F1 de t vai ser A1 vezes a transformada de F1 de t, certo? Que é o F1 de ômega, certo? Ok? Legal. E o que a gente viu na aula passada, né, que é muito interessante? Essa propriedade aqui, ó, da simetria. Como é que você prova isso? O que essa propriedade diz? Nota, essa propriedade é uma das mais utilizadas pela gente. É por isso que eu coloco ela logo em primeiro. E ela também, para provar essa propriedade, é muito simples. É uma brincadeira matemática. O que ele está dizendo nessa propriedade aqui? O que quer dizer com simetria ou dualidade aqui? Tá? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Na aula passada a gente viu. Qual foi a transformada de Fourier que a gente encontrou agora? Que a gente acabou de fazer agora? Foi de quem? Foi de quem? Qual a função que a gente acabou de calcular agora? Delta, certo? E encontrou que valia quanto? 1. Né? Notem, pela propriedade da dualidade, vocês vão ver que você já tem uma outra transformada de Fourier. Não entendi. Vamos ler o que quer dizer isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Vamos ler isso. O que é F grande? F grande, né? Quem é F grande de ômega? É o que? F grande de ômega é a transformada de Fourier de F de t, certo? Ok? Pela definição, F grande de ômega é a transformada de Fourier de F de t, certo? O que é F grande de t? Aí é que a gente tem que ver. O que é F grande de t? É você pegar a transformada de Fourier de F de t, por exemplo, a gente fez aqui, ó. Quem é F de ômega com a transformada de Fourier do delta de t? Quem é esse valor? A gente já calculou. Quem é? 1. Então, é o seguinte, ó. Entra o delta de t numa caixinha, que é a transformada, e o que é que sai? Aqui é 0, tá? E o que é que sai? Isso aqui é função do tempo, concordam? E aqui é uma função de quem? De ômega, concordam? Pode ser. Tá ok, tranquilo. O que é esse ômega aqui? Isso aqui é um F de ômega? Isso aqui é o F de ômega. Isso aqui é o F de t. E esse aqui é o F de ômega. Tudo bem? Legal? É o F de ômega. Tá, e daí? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é uma função constante. E vale quanto? 1.
Como é que você pode representar essa função? Você pode falar que isso aqui é o seguinte, é uma função que vale 1, qualquer que seja ômega, concordam comigo? Quem vai ser o f grande de t? Seria essa função aqui, ó. Qualquer que seja t. Concordam comigo? Não é a mesma coisa? O que é f grande de t? É o f de ômega, o f grande de ômega, quando eu troco o ômega por t. Como é que eu vou trocar o ômega por t nessa função aqui? Tem que trocar o eixo. Concordam comigo? Não é isso? Vocês entenderam o que eu estou falando? O que é f de t? O que é f de ômega? F grande de ômega. F grande de ômega. É 1 qualquer que seja ômega. Quem é f grande de t? Tem que trocar o t por ômega. Então é 1 qualquer que seja o quê? T. Certo? É uma função no tempo? É uma função constante 1 no tempo. Tá? E o que essa propriedade diz? Essa propriedade diz o seguinte, notem, eu agora quero, por exemplo, descobrir qual é a transformada de Fourier disso, né? Cara, vai ser o seguinte, vai ser essa função aqui, porque não foi ela que gerou o 1 constante? Agora eu estou pegando o 1 constante e colocando no tempo. Vai ser essa função aqui, tá legal? Ou seja, vai ser o delta, só que em menos ômega, certo? Em menos ômega, multiplicado por 2π. Por quê? Porque essa propriedade diz isso. Como assim essa propriedade diz isso? Eu vou demonstrar a propriedade, mas o que ela está falando é isso. Se eu pegar, e o que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que eu faço a transformada de Fourier de uma função, eu automaticamente, e aí dá uma outra função, eu automaticamente sei qual é a transformada de Fourier dessa outra função, pela propriedade da dualidade. Isso é importante. Isso é importante, sabe por quê, pessoal? Porque aí você tem uma tabela de Fourier que vale por 2, digamos assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos supor que eu tenha aqui uma função x de t, e aí eu encontrei, através da transformada de Fourier, um x de ômega, que é uma função diferente, é um x grande de ômega. Não é porque ela é em ômega, é porque ela é uma função diferente. A gente não entrou com um delta de t, que era uma função impulso, não saiu uma função diferente, que foi a função constante. O que eu estou dizendo é que se eu pegar essa função diferente agora, que é uma função constante em ômega, se eu pegar ela agora e botar em t, vai sair o quê? Vai sair 2π vezes a função original em t, só que em vez de ser em t, em menos ômega, certo? Se for uma função par, dá a mesma coisa. Como assim? Porque a gente sabe que delta não, é g, ou h de menos ômega, é igual a h de ômega quando a função é par, certo? Então aqui, ó, eu nem coloquei aqui, coloquei na aula passada, né? Mas isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2π, desculpa, isso aqui não, né? Isso aqui vai ser delta de ômega. Por quê? Porque delta, apesar de não ser você não provar disso da maneira que eu vou falar, né? É só para vocês verem que é mais fácil enxergar que ela é uma função par. Como assim, uma função par? Isso aqui é uma função par? Isso aqui é uma função par. Concordam comigo? Ela é simétrica em relação à origem. O delta vem disso aqui, né? Entendeu? Então ela é também uma função par. Dá para mostrar isso de outras formas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas dá para mostrar de outras formas. Ok? Legal? Então, isso aqui é muito legal, né? Isso aqui, o que isso aqui diz? Ele diz o seguinte, se você botar x grande de f, a transformada de Fourier vai ser 2π vezes x pequeno de menos ômega. Ou seja, toda vez que você faz uma transformada de Fourier, você encontra uma outra transformada de Fourier pela simetria. Por isso que é a primeira propriedade que eu demonstro, certo? E como é que você demonstra a simetria? Cara, a demonstração chega a ser meio ridícula, porque é só brincar com a matemática, não precisa saber nem muita matemática, não, é só você olhar as expressões. O que é isso aqui? Vamos lá, a demonstração é essa aqui, ó. Não perder tempo escrevendo. O que é isso aqui? Isso aí, pela definição, é a transformada inversa de f de ômega.
Transformada inversa de f de ômega. Concordam que é a transformada inversa de f de ômega? Por quê? Porque a definição diz. De onde você tirou isso? Da aula onde eu expliquei transformada inversa. Vejam lá, está no YouTube. Tá ok? Ok? Essa é a transformada inversa. Sai fácil. Vem da série de Fourier, digamos assim. Porque a transformada de Fourier vem da série de Fourier. Tá? Então, não é difícil mostrar isso. Beleza. Aí o que ele faz aqui? Olha só. Ele saiu disso, dessa expressão aqui. Aí o que ele faz aqui? Olha só que legal. Ele pega e multiplica por 2π dos dois lados, certo? Aí fica aqui desse lado 2π f de t, e desse lado fica só o quê? Fica só o f de ômega, certo? Legal? Aí ele faz o seguinte, ó, olha que coisa interessante. Ele aqui, agora é a brincadeira, agora ele vai fazer o quê? T igual a ômega, certo? Ou seja, ele vai trocar o t pelo ômega. Ele pode fazer isso? Pode, posso. Se eu fizer falar que t é igual a ômega, agora eu vou fazer t igual a ômega aqui e vou fazer t igual a ômega aqui. Legal? Dos dois lados, certo? O que vai acontecer? Se t é igual a ômega, ômega é igual a t, claro, certo? E o que vai acontecer? Né? Se eu pegar aqui, tudo que tiver desse lado aqui, eu vou botar t igual a ômega, esse lado já ficou, não ficou? E tudo que tiver desse lado aqui, eu vou colocar t igual a ômega. Então, olha só, ou ômega é igual a t. Então, esse ômega que estava aqui virou um t, certo? O d ômega virou um dt. E t, que estava aqui, virou ômega, e ômega virou t, tudo bem, não tem problema, fica igual, concordam comigo? Não fica igual? Posso fazer isso? Posso, é uma variável, certo? O nome já diz, é uma variável, tá? E olha só, e o que é isso aqui? Pela definição, isso aqui é a transformada de Fourier de f grande de t. E quem é f grande de t? É o f ômega de t, ou seja, é a transformada de Fourier. Só lembrando, quem que é f de t? É f de ômega quando o quê? T, quando o ômega é igual a t, trocando o ômega por t, certo? Legal? E aí o que acontece aqui? Ou seja, isso aqui, ó, é basicamente, né, o meu 2π f de menos ômega, certo? Ele mudou aqui também, desculpa, eu fiz mais uma inversão, não só multipliquei por π, mas troquei t por menos t também, tá? Para ficar do outro lado, certinho, tá? Isso eu posso fazer também, tá legal? E aí pronto, acabou, né? Eu já demonstrei essa propriedade sem ter que saber integral, sem ter que saber nada, só fazendo brincadeiras com as variáveis, certo? Isso é importante sim, porque a minha tabela agora a minha tabela de transformadas de Fourier, tabela, né? Por que a gente vai usar a tabela? Porque é mais fácil. Mas a gente pode fazer transformada de Fourier? Pode. Pela definição, pode. Que nem Laplace, pela definição a gente também pode. Mas, por exemplo, fazer transformada inversa de Fourier às vezes é complicado, mas dá para fazer. Laplace a gente nem tocava, era só na tabela, lembra que era só na tabela? Mas Fourier dá para fazer, quase igual a integral, concorda comigo? Olha aqui a transformada inversa aqui, ó. É quase igual a integral, concorda comigo que é quase igual? Só que em vez de E elevado a menos j ômega t, E elevado a mais j ômega t, certo? Não está ali o mais, não colocou o sinal porque é mais, né, pessoal? Ok? Eu costumo colocar, tá? Para o aluno lembrar disso, tá? E aí a tabela de transformada de Fourier já me diz umas coisas interessantes, né? Eu já sei que, né? Eu vou botar aqui, ó, a função em t, né? E aqui a função em ômega. Porque a gente vai usar isso, Abel? A gente vai usar isso para um monte de coisas interessantes. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, a função em t, ó, delta de t. Qual é a função em ômega? 1. Notem, se eu pegar e multiplicar por A, o que vai dar aqui? Vai dar A, concordam comigo? Legal? Então, qual vai ser a transformada de Fourier de A, que é uma constante? A igual a constante. 2πA
delta de menos ômega, que vai dar, como a gente sabe que isso aqui é o delta de ômega, 2πa, né? Delta de ômega, ok? Legal? Por que apareceu? Não é 2π delta de ômega, Abel? Sim, mas não multipliquei por A de um lado, vai multiplicar por A do outro, certo? A constante vezes A é igual a constante, meu amigo, pela linearidade já me dá isso aqui, tá? Você colocou esse A aí só para mostrar que vai aparecer às vezes números desse tipo. Legal? Beleza, essa é a tabela de transformada de Fourier, tá? Vamos ver outras propriedades, certo? Então, por exemplo, ó, deslocamento no tempo, né? Por que você vai usar isso? Vocês vão ver já já, tá ok? Vocês vão ver já já porque eu vou usar o deslocamento no tempo, tá? Ok, como é que você vai fazer isso? Ó, presta atenção. O que você vai fazer aqui? Qual é a transformada de Fourier de f de t menos t0? Use a definição. Integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t menos t0 elevado a menos j ômega t dt, certo? O que vai acontecer aqui? Olha só, você pode fazer uma mudança de variável aqui, né? Então aqui tem, ó, quem é a transformada de Fourier de f de t menos t0? É f de t menos t0 elevado a menos j ômega t dt. Se eu fizer uma mudança de variável, simplesmente pegando esse t menos t0 e chamando de tal, tá? O que vai acontecer? Bom, vamos lá. T menos t0 é igual a tal. Então, t é igual a tal mais t0. Claro, só pegar o t0 e mudar de lado. Certo? Se eu derivar isso, né, criar um dt, o que vai acontecer? Vai ser d tal. Por que vai ser d tal? Porque t0 é uma constante, tá? T0 é um valor fixo. Eu até poderia colocar aqui, ó, de uma maneira diferente, em vez de botar f de t menos t0, eu poderia colocar, por exemplo, f de t menos a, tá? Aqui a é uma constante, certo? Mas aqui o livro usou o t0, tá certo? Se eu pegar e fizer o dt, que é a derivada do t, né, em relação a t, né, o que vai acontecer aqui? Vai dar o d tal, certo? Ok? Legal, por quê? Porque t0 é constante, tá legal? Legal? Já tal não, tal depende do t, certo? Mas aí é o t menos uma constante ou mais, tanto faz, tá, pessoal? Aqui pode ser mais ou menos, tanto faz, tá? Esse valor aqui. Esse t0 pode ser positivo ou negativo. Se um t0 for positivo, isso aqui vai ser t menos t0. Se o t0 for negativo, isso aqui vai ser t mais t0. Legal? Beleza, o que vai acontecer aqui? Se eu fizer essa mudança, o que vai aparecer desse lado aqui? Vai aparecer essa expressão aqui, ó. T menos t0 vira tal, e o t vira tal mais t0, e o dt vira d tal, certo? Cara, agora, isso aqui é o quê? Você não pode colocar agora e elevado a menos j, isso aqui não é, na verdade, e elevado a menos j ômega t0, que multiplica e elevado a menos j ômega tal. Por quê? Porque é propriedade dos expoentes, né? Quando você está multiplicando duas exponenciais de mesma base, certo? A multiplicação de duas exponenciais de mesma base dá a soma lá em cima, né? A que multiplica B, A elevado a B mais que multiplica A elevado a C, A elevado a B mais C, concorda? Então ele já está aqui, ó, E elevado a menos J ômega tal, você pode colocar isso aqui, digamos, você pode distribuir, né? Isso aqui vai ser E elevado a menos J ômega T, mais menos J ômega T0, certo? Aí eu separei esses dois E's elevados aqui dessa multiplicação. Por que você fez isso, Abel? Ué, porque isso aqui, pessoal, vocês concordam que isso aqui é uma constante? Se você tem o valor de ômega, né, não depende, não é uma constante, ela depende de t, né? Não é uma constante porque é um ômega, certo? Mas ela depende de t, concorda comigo? Não depende de t? Eu estou fazendo uma integral, ela independe de t.
ela não depende de t. Se eu estou fazendo uma integral que depende de t, ou não depende de tal, no caso aqui, ó, eu posso tirar para fora da integral. Posso tirar para fora da integral, certo? E aí o que sobra? Fica só, fica esse cara, ó, que eu acabei de tirar para fora da integral, que multiplica o quê? Que multiplica isso aqui. Só que isso aqui, pessoal, por definição tal, t, x, lambda, o que vocês quiserem, isso aqui é a transformada de Fourier de f de t. Certo? Por quê? Porque isso como eu falei, o t, ele some sobre... Isso aqui é a transformada de Fourier de f de tal, por exemplo. Poderia assim, se vocês quiserem, mas f de tal, f de lambda, f de w, o que vocês quiserem, certo? Não tem problema, é apenas o formato, ou seja, isso aqui é um f grande de ômega. Por quê? Porque o que vai sair aqui dessa integral aqui, ó? Essa não é uma integral em tal? Podia ser em t, podia ser em lambda, podia ser em qualquer coisa, mas o que vai sair daqui? Vai sumir o tal, vai sumir o t, vai sumir qualquer coisa, vai ficar só o ômega, certo? Por quê? Porque você integrou numa determinada variável de integração, tudo que não é da variável de integração, né, ela sai, e o que é da variável de integração sobe. Isso é uma integral definida, certo? Ok? Legal? Entenderam o que eu falei? E aí o que acontece? Ficou o f de ômega aqui, ó, certo? Ou seja, eu acabei de provar. Só que, olha só, menos t0 deu menos aqui. Eu não coloquei aqui, mas eu poderia colocar aqui mais t0, vai dar o que aqui? Mais aqui, certo? Tá, por que você fez isso? Cara, eu fiz isso por uma coisa bem legal. Acabei de descobrir uma nova transformada de Fourier sem precisar fazer cálculo. Como assim? Olha só, vê se vocês concordam comigo. Acabei de falar o seguinte, ó. Eu acabei de falar que a transformada de Fourier de uma função qualquer, f de t menos t0, vai ser o quê? Vai ser a transformada de Fourier da função que multiplica e elevado a menos j ômega t0. Concordam comigo? Legal? Sim? Não fiz isso? Acabei de mostrar isso. Legal? Isso é uma propriedade, não é? Aí olha só que legal aqui. Como assim legal? Vamos fazer uma coisa interessante aqui. Vamos botar aqui uma letra A aqui só para brincar. Uma letra A aqui e uma letra A aqui. Tudo bem? Certo? Tudo bem? A qualquer. Certo? Aí eu pergunto, quanto é que é a transformada de Fourier de delta de t menos A? Quanto é que é a transformada de Fourier de delta de t? Em 1. Certo? Quanto é a transformada de delta de t menos A? Em 1, que multiplica e elevado a menos j w ômega A. Certo? Ok? Tranquilo? Não, legal. Tranquilo? Certo? Não é? Não é isso? Que vai dar quem? E elevado a menos j, botar assim, ó, a ômega. Só para ficar a variável no final. Legal? Só que a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que transformada de Fourier de f grande de t é igual a quem? É igual a 2 π f pequeno de menos ômega. Essa é a dualidade, não é? Não é? Quem é isso aqui? Vamos lá. Quem é isso aqui? Esse cara todo aqui. É o fzinho de t. Né? Quem é esse cara aqui? Fzão de ômega, certo? Ok? Não é isso? Então eu posso dizer o seguinte, que a transformada de Fourier de e elevado a menos j a t, certo? Vai dar o quê? Vai dar
o que? 2π delta, desculpa aqui, elevado a jt, aí tem, aqui é delta de t, não t, né? De menos ômega menos a. É isso, entendeu? Tá? Legal? Por quê? Só substituir. Concorda que eu só substituir? F grande de t, então eu acabei de encontrar aqui uma outra transformada de Fourier. Tá ok? Legal? Legal isso aqui, hein? Muito interessante. Então quer dizer que a transformada disso aqui vai dar uma coisa, um impulso? Sim, vai dar um impulso. Tá legal? Transformada do impulso deu um E elevado, transformada do E elevado vai dar um impulso. Entenderam? Isso podia colocar lá na nossa tabela? Podia. Podia até mudar algumas coisas aqui, né? Porque na verdade, aqui eu podia transformar por ômega menos A, né? Porque delta de ômega é igual a delta de menos ômega. Isso você pode simplesmente fazer a transformada, digamos assim, ser menos A virar o mais A e coisas do gênero. Mas não se preocupem com isso agora. Legal? Entenderam isso? Tá? Isso a gente vai ver já já, tá? Que é basicamente isso aqui, ó. Tá? Ok? Tem o 2π aqui, a gente vai ver isso aqui. Deslocamento na frequência, justamente se você multiplicar por um E elevado a J ômega 0t, tá? Se você pegar aqui é a mesma coisa, aqui é só não é a mesma coisa, mas aqui é o que acontece quando você multiplica por uma frequência fixa aqui, ó. Tá? Esse aqui é um dos melhores das propriedades que a gente mais utiliza, né? Que é o deslocamento na frequência. Por quê? A gente vai falar já já, uma das aplicações em engenharia elétrica. É o seguinte, ó. O que acontece quando você pega um f de t e multiplica por um E elevado a J ômega 0t? Né? Olha o que vai acontecer com a transformada. Isso aqui é a transformada. O que ele está dizendo é o seguinte, que a transformada de Fourier de f de t é igual a f de ômega. E a transformada de Fourier de f de t multiplicado por E elevado a menos J ômega 0t vai ser o f de ômega, de mais J ômega 0t é igual a ômega menos ômega 0. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ó? Vocês concordam comigo que isso aqui, lá da primeira aula de sinais 1, isso aqui nada mais é do que o f de ômega deslocado ômega 0 unidades para a direita? Concordam comigo? Não é a função deslocada para a direita? Vocês não lembram disso? Lembram ou não lembram? A gente fez isso em sinais 1 várias vezes, certo? A gente pega um sinal aqui, né? Um f de t, por exemplo, e coloca ele aqui, ó, em A. Aí vira o quê? Um f de t menos A. Lembram disso? Ok? Tá? Por que isso é importante? A gente vai ver depois, tá? Só que aqui eu botei t, né? Mas pode ser ômega também, pode ser qualquer coisa. Então, vamos supor que esse cara aqui é um f de ômega. Ó, vamos supor que essa função é uma função assim, f de t, e o teu f de ômega deu um negócio assim, tá? F de ômega, certo? Aqui é 0, aqui é 0. Aí você multiplicou o f de t por E elevado a mais J ômega 0t, o que vai acontecer aqui? Não vai mudar nada, né? Só que o f de ômega vai entrar, né? Vai deslocar isso. Isso é útil? Depois eu vou explicar já já porque isso aqui é útil pra cacete em engenharia elétrica, tá ok? Mas é a base, por isso que transformada de Fourier é a base de telecomunicações, tá? Vocês vão ver já já porque isso é importante. Vamos provar isso. Provar isso é bem simples, tá, pessoal? É só usar o quê? É só usar a matemática. Como assim a matemática? É só você usar a definição, ó. Eu simplesmente escrevi aqui transformada de Fourier de E elevado a mais J ômega 0t. Vai dar o quê? Ué, vou pegar esse cara aqui, vai ser o meu G de t, e eu vou fazer a transformada disso aqui, que é o G de t. Certo?
Transformada de Fourier de G de T não é G de T e elevado a menos J ômega T dt? Sim ou não? Pela definição, sim. Sim, pela definição, concorda comigo? Ok? Isso tudo aqui o pessoal chama de quem? De G de ômega, se isso aqui for um G de T. Tudo bem? Legal? O que você vai fazer aqui agora? Você vai agora só brincar com esse expoente aqui, ó, com esse expoente aqui, ó. Você concorda que você pode colocar isso aqui lá para dentro? Porque você está multiplicando 2e elevados aqui? Não é isso? Então vai ficar o quê? Né? E elevado a menos j ômega menos ômega zero. Por que apareceu esse menos aí? Porque isso aqui é mais, né? Como eu botei o menos antes, tem que aparecer um mais, concorda comigo? Né? Para aparecer o mais, tem que botar outro menos. Concordam comigo? Cara, se isso aqui, ó, vou apagar para vocês chamarem a atenção. Se isso aqui, ó, cadê? Se f de, se esse aqui é o G de ômega. Mas vamos botar aqui, se a transformada de Fourier de f de t é igual à integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de t elevado a menos j ômega t dt, e a gente chama isso aqui de f grande de ômega. Isso aqui é matemática. O que seria? Isso aqui é o f grande de ômega, não é o f grande de ômega. O que seria o f de ômega menos ômega zero? É só pegar onde tem ômega e colocar o quê? O quê? Se f de ômega é isso, o que é o f de ômega menos ômega zero? Quanto é que é? Integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t elevado a menos j, o quê? Ômega menos ômega zero t dt, porra. Matemática básica, concorda comigo? Isso aqui na verdade é função básica, concorda comigo? Pô, então isso aqui na verdade é o quê? É o f de ômega menos ômega zero. E o que é isso? É o f de ômega deslocado ômega zero unidades para a direita. E se fosse, por exemplo, aqui, ó, eu vou até fazer isso aqui é importante, tá? Isso aqui é mais, não é? Aí deu menos, não é? Se fosse menos, ia dar quanto? Ia dar quanto? Ia dar mais, porra. É só fazer a conta, é só mostrar, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui pro mais, concorda comigo? Legal? Beleza? E por que isso é importante? Cara, isso é importante pra caramba pelo seguinte, olha só. Isso vai gerar, né, a multiplicação. Mas porra, multiplicação por. Quem vai multiplicar alguma coisa por e elevado a j, né? Uma função por e elevado, não quero multiplicar por e elevado. Beleza, não precisa multiplicar por e elevado a j. Quem é cosseno de ômega t? É uma senoide de frequência o quê? De frequência ômega, certo? Senoide, cossenoide. Quando a gente fala cosseno, seno e cosseno são iguais, né? A única diferença é a fase, ok? Beleza, é uma senoide, legal? Beleza, é uma coisa assim, tá? O que é isso? Na verdade, pela fórmula de Euler, a gente, aí eu não vou demonstrar isso, vai procurar a demonstração da fórmula de Euler. Como é que se demonstra a fórmula de Euler? Tem duas formas de você demonstrar, né? Uma é usando cálculo, né? Mas tem algumas pessoas que reclamam, e a outra é usando série de Taylor, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? O professor de cálculo, teoricamente, tem que demonstrar isso para vocês, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas a fórmula de Euler diz o seguinte, ó, né? Que E elevado a mais J teta, ou mais J ômega, vou botar assim, certo? T, então eu vou botar aqui, T, por quê? Porque eu quero que apareça, né? Ok? É igual a quem? É igual a cosseno de ômega T mais J seno de ômega T. E o E elevado a menos J ômega T é igual a cosseno de ômega T menos J seno de ômega T, tá? Essa é a identidade de Euler, tá certo? Saindo disso aqui, o que você tem? Você consegue, saindo disso,
escrevi que cosseno de ômega t é e elevado a mais j ômega t mais e elevado a menos j ômega t dividido por 2. Então, notem, tudo bem, multiplicar um sinal por e elevado a j ômega 0t pode parecer uma coisa estranha, realmente, mas multiplicar um sinal por um cosseno não é nada estranho. Multiplicar um sinal por um cosseno não é nada estranho. Como assim? Vou explicar. Né? Você tem, por exemplo, um sinal assim, tá? Tá lá. É um cosseno de ômega 0t, por exemplo. Tá ok? Aí você pega e multiplica por um sinal. Vamos supor que seja um sinal assim, ó. Até pode ser cosseno mesmo, tá? Mas seja um sinal assim, ó. Tá? Você multiplica, tá? Isso aqui vou chamar isso aqui de f de t, para não confundir a cabeça de vocês. Cara, quando você multiplicar, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer uma coisa assim, ó. Vai aparecer uma coisa assim, ó. Né? Isso aqui vai dar igual a isso. O que é isso? Basicamente é o sinal de cima, tá? Só que a amplitude, você não multiplicou pelo outro sinal? O outro sinal não varia em amplitude assim? Então o que vai acontecer com a amplitude do sinal de cima? Ela vai variar também, ela vai ficar meio que... É que eu mandei mal, né? Mas eu devia ter feito um pouquinho diferente. Mas de qualquer maneira o que vai acontecer? Basicamente é isso, tá? Ela vai ficar meio que modulando, vai ter a forma do sinal de cima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E para que serve isso? Para que serve isso? Cara, aí é que é a coisa bonita. Você concorda que se eu fizer a transformada de Fourier disso aqui, ele vai ficar... Isso aqui é uma frequência, digamos assim, o sinal não varia muito, então a frequência dele aqui, né, se você fosse desenhar ele, seriam frequências assim, né? Transformada de Fourier tem frequência baixa quando está em torno de zero, certo? Quando você multiplicar por aquele cosseno, cara, você concorda que aquele cosseno lá vai fazer com que esse sinal verde, que é a saída, ele tenha uma frequência mais alta? Basicamente, vocês vão ver o que vai acontecer é o seguinte, é que esse espectro aqui do f de t, ele vai vir uma frequência ômega 0 aqui, uma frequência maior. Isso a gente chama de modulação. E vocês todo dia, né, toda hora estão vendo a utilização da modulação, né, na vida de vocês. Como assim? Por exemplo, para que serve a modulação? Primeira coisa, tá? Serve para você pegar um sinal de frequências baixas e transformar num sinal de frequências altas. Aí você fala assim, porra, para que você quer fazer isso? Aí eu vou lembrar de... tudo se interliga na engenharia elétrica, tá, pessoal? Eu sei, estava vendo, porra, eu vi vídeos sobre engenharias, né? E aí bota lá das mais difíceis, né? Pô, vi 10 vídeos parecidos e todos eles colocavam engenharia elétrica como a sendo a mais difícil de todas, tá? Ela bota assim, coloca mais difícil, engenharia elétrica, depois muito difícil, engenharia civil, mecânica, química, etc. Aí, normais, aí botava lá engenharia, eu não lembro das normais, mas as engenharias aqui, acho que ele bota mecatrônica, entendeu? Vai menos, e depois ele bota as fáceis, que é produção, ambiental, um negócio assim, ele coloca, tá? Mas, então é complicado mesmo, engenharia elétrica tem muita coisa envolvida, digamos assim, né? E aí? Bom, aí, pessoal, tem uma coisa interessante, que é o fato de que quando você... por que você usa isso? Lá em Eletromag 2, né, vocês devem ter, se o pessoal passou, parabéns, se não passou, boa sorte, porque Eletromag é difícil pra cacete. Vocês aprenderam lá a carta de Schmidt, né, uma coisa horrorosa, né? Carta de Schmidt é o quê? Nada mais é do que um
um gráfico para você poder fazer conta com complexos. Basicamente é isso, tá? É isso aí. Só que as pessoas não veem dessa forma. Acham uma coisa louca lá, um monte de círculos lá, com linhas, etc. Tá ok? Mas é basicamente isso, tá? Mas para que você usava isso? Cara, na verdade, muitas vezes você usava carta de Smith, né, para encontrar, por exemplo, comprimento de uma antena. Dá para você ver isso. O que é o comprimento de uma antena? O comprimento, tamanho da antena, tá? E vocês vão ver o seguinte, para antenas para transmissão de baixa frequência, tem que ser muito grande. É inversamente proporcional. Quanto menor for a frequência, maior é a antena, tá certo? E quanto maior for a frequência, menor é a antena, tá? A nossa voz, por exemplo, pessoal, ela é frequência baixa. Nossa voz é frequência baixa, kHz. É até centenas de hertz. Isso é uma frequência baixa. A gente está acostumado, né, em coisas que têm frequências muito mais altas, de megahertz, de gigahertz, tá certo? Ok? O que acontece? Se a gente fosse... Você está usando celular para voz, ou para música, não interessa. O que tem na voz e na música? São frequências baixas, certo? O que você vai fazer a transmissão para o celular? Uma antena de 10 metros para o celular, tá bom assim para vocês? Não dá, simplesmente não dá. Inviável tecnicamente, certo? Uma antena é que nem aquela brincadeira do relógio que faz tudo, não sei o quê. O cara está numa estação, num relógio, esse relógio faz isso, faz aquilo, não sei o quê, né? O cara está com 2 malas do lado, não sei o quê. Pô, esse relógio, ele tem inteligência artificial, blá, blá, blá. O cara fica louco. Pô, cara, quero comprar esse relógio, me vende ele aí, não sei o quê. Aí o cara, depois de muito tempo, ele vai lá e vende o relógio. E aí, na hora que o cara está indo embora com o relógio, cara, você não vai levar as malas, não? Mas que malas? Porque são as baterias do relógio. Se você não levar, quer dizer, não adianta você ter uma porra super pequenininha, você vai ter que levar 2 baús juntos, certo? Então não adianta nada, né? Pagou caro pelo relógio à toa, né? O relógio é pequeno, mas o que faz ele funcionar é um negócio enorme. É a mesma coisa, não adianta você ter um celular se você vai ter que ter uma antena de 10 metros. E aí a Telecom, e aí a transformada de Laplace vai te ajudar. Você vê uma coisa que foi criada em 1700 e pouco sendo usada hoje em dia. Por quê? Porque, na verdade, existe essa propriedade que eu acabei de falar, que é a multiplicação por E elevado, nada mais é do que a propriedade da modulação, que eu vou chegar já lá nela. Por quê? Porque os E's elevados não são cosseno, se você não pode ser seno e cosseno, então você vai multiplicar por um seno ou um cosseno. Vocês vão ver que vai aparecer isso. E aí? E aí resolveu o teu problema. Você deslocou a frequência. Como assim você deslocou a frequência? Você juntou a frequência baixa com a frequência alta, e aí você transmite as duas. Essa operação, pessoal, chama-se modulação. Modulação. Legal? É você pegar uma frequência maior e multiplicar pela frequência menor e fazer com que todas as duas frequências juntas vão para a maior delas. Elas vão para ficar perto da maior delas. Ó. Isso aqui, aqui, é o deslocamento. Você não está multiplicando por uma frequência ômega zero? Se você fizer essa frequência ômega zero ser muito grande, você vai pegar a frequência menor do sinal e vai jogar lá para o ômega zero. Vai ficar alta pra caramba. Aí a frequência, as duas frequências vão estar lá em cima, vão estar lá no valor altão, certo? E aí o que acontece? Aí acontece uma coisa interessante. Você pode transmitir as duas frequências, certo? E aí, o que vai acontecer? Mas peraí, eu transmiti as duas frequências, mas beleza, já transmitiu. Você fez a modulação para fazer a transmissão. A tua antena ficou desse tamanho. A tua antena receptora vai ter o mesmo tamanho também. Vocês estão entendendo? Ah, mas a antena é maior do que isso. Tudo bem, beleza. É porque ela tem que ter mais potência, também tem a ver com o valor da potência. Mas, de qualquer maneira, o que está mandando é uma coisa pequenininha. Mas a tua antena menor, você vai ter uma antena menor para receber essa forma de onda. Tá ok? E aí essa antena você pode botar aqui. E aí o que você faz? Essa forma de onda que foi a frequência dela, essa aqui, essa nova forma de onda aqui que foi transmitida, essa aqui,
ela tem frequência maior. Por quê? Porque essa parte aqui, ela não está aqui. Isso aqui eu coloquei só para dar o formato. Ela não está aqui, né? A coisa que tem mesmo é isso, tá? Ok? O que acontece aqui, pessoal? Olha só, isso aqui consegue ser recebido por uma antena menor, que é justamente quando você está transmitindo e recebendo aqui no celular, certo? E aí você resolveu um problemaço de telecom, que é você das antenas, por exemplo, certo? Mas peraí, mas aí tem que fazer o quê? Tem que fazer a recepção, né? Tem que fazer a operação inversa da modulação, que se chama o quê? Demodulação, que é a recepção, é a demodulação. É por isso que quando vocês... ninguém se preocupa muito com isso hoje em dia, né? Mas já houve época que a gente teve que trabalhar com ligação, transmitir sinais pela linha telefônica, certo? E aí você usava um aparelho que se chamava modem. E de onde vem o nome modem? Das duas operações, pessoal. Modulação, demodulação. Ainda tem hoje em dia. Quem tem banda larga em casa? Todo mundo, certo? Qual é? Ah, mas vinha um roteador. Não. Roteador, o cara está te dando de graça. Dentro do roteador tem um modem. Vocês estão entendendo? Tem uma coisa que vai poder modular a transmissão de alta frequência da fibra ótica, ou o que você quiser, certo? Inclusive, eu já vi, não sei se alguém aqui tem, mas eu já encontrei aqui em Maringá um aparelho, uma internet, não sei qual foi, cara, não sei se foi aí Red, que eles usam separado um roteador do modem. Eles têm uma caixinha que faz a modulação, demodulação para fibra ótica e o roteador, certo? Então, separado. É legal isso, eu acho bem legal, porque aí você pode botar um modem mais bacana, com mais funções, um roteador com mais funções, e manter lá a tua caixinha da fibra ótica para qualquer velocidade, entendeu? Bem interessante, tá? Mas isso é mais caro, normalmente, não se faz isso. Você pega um roteador da Vivo, sei lá, da Claro, já vai estar tudo embutido no roteador, entendeu? Roteador mais simples também, tá ok? Mas basicamente é bem interessante esse tipo de coisa. A vantagem é que o cara pode oferecer tecnologia no roteador depois separada sem ter que trocar tudo, certo? Trocar só o roteador, às vezes é mais barato, tem que botar um modem roteador com a tecnologia mais avançada, tá? Mas por que eu falei disso tudo? Porque é uma das aplicações mais importantes da transformada de Fourier, de uma coisa que foi inventada em 1700 e pouco e que é usada em 2026, certo? E vai continuar sendo usada, a não ser que nem invente uma outra forma, não tem nem sentido inventar, porque isso já resolve o teu problema, tá certo? A modulação é uma coisa muito simples, é simplesmente multiplicar dois sinais, certo? E quando você multiplica dois sinais, um que tem um cosseno, né, de uma frequência alta, você simplesmente pega a frequência do menor sinal e joga lá para cima, pô. E aí pronto, resolveu o teu problema. Teu problema qual? Não é só problema de transmissão, pessoal. Tem a ver também com potência, tem a ver também com ruído, tem um monte de coisa que vale a pena você fazer modulação, tá certo? Ok? Então essa é uma das principais aplicações da engenharia elétrica da transformada de Fourier, né? E começa aqui, ó. Por que começa aqui? Porque multiplicar por isso aqui, né? Multiplicar por esse cara aqui, né? Nada mais é, se a gente pensar bem, multiplicar por um seno ou cosseno, certo? E aí pronto, beleza, resolveu o teu problema, tá? Legal. Tem alguns exemplos que a gente vai fazer, tá? Olha só, é justamente isso que eu estou colocando, ó. Se você multiplicar, né, por um cosseno, um sinal, você está multiplicando por isso aqui, pela fórmula de Euler. E o que acontece? O seu f de ômega é deslocado para a esquerda e para a direita. Por que é deslocado para a esquerda e para a direita? Porque isso aqui, ó, lembra, eu não coloquei aqui, mas ele pode ser mais ou pode ser menos, certo? Ok?
Se ele for mais, vai ser deslocado para a direita. Se ele for menos, ele vai ser deslocado para a esquerda. E por que tem o 2 aqui? Porque o cosseno divide por 2, né? Quando a gente usa o Euler, certo? Por isso se usa muito cosseno. Porque você não pode usar seno? Porque se você usar seno, tem que aparecer esse J2 aqui, ó. Parece um número complexo, né? Tudo bem, não é nada demais, é apenas uma constante, mas é melhor você trabalhar com cosseno, tá? Porque essa constante nada mais é do que uma fase, tá ok? Então, isso aqui é muito legal. Isso aqui a gente chama de... Essa multiplicação aqui, ó, o pessoal chama de propriedade da modulação. Notem que essa aqui, né, também, pela fórmula de Euler, etc. e tal, dá para você chegar em algumas coisas aqui interessantes, tá? Ok? Porque você pode chegar nos deltas, etc. e tal. Bem interessante aqui, tá? Né? Aqui, ó, mais uma propriedade que eu vou colocar hoje, tá? Essa aqui é muito útil, mas ela tem algumas, digamos assim, limitações, tá certo? Algumas limitações. Por exemplo, e essas limitações a gente não viu lá em transformada de Laplace, tá ok? Mas elas também existiam, né? Vocês lembram que na transformada de Laplace, se a gente fizesse a transformada de Laplace de d dt f de t, dava s f de s menos f de 0 menos, etc. Isso que a gente trabalhava lá com transformado de Laplace unilateral, aparecia isso aqui. A gente fez isso, né? Até usava isso lá em circuitos. Só que eu pedi lá para vocês fazerem isso talvez ainda esteja um pouquinho fresco na cabeça de vocês, que eu pedia para vocês encontrarem a transformada de Laplace disso aqui, ó, por exemplo. Aí o que vocês faziam? Vocês saíam derivando, né? Até só aparecer delta, lembra disso? Ok? Só que tem um detalhe que eu não falei em Laplace, mas aqui em Fourier eu vou falar. A gente só pode usar a derivada para encontrar a transformada de Laplace quando o valor médio de f de t é nulo. Como assim, quando o valor médio de f de t é nulo? É porque, se você concorda comigo, se eu fizer a derivada disso aqui, eu vou encontrando as derivadas, mas se eu fizesse a transformada desse sinal aqui, ó, vou até fazer diferente, eu vou até copiar, desculpa, eu vou até copiar ele, ó. Copiar, colar. Se eu fizesse isso aqui, ó, vê se vocês concordam comigo. Deixa eu pegar esse cara aqui, tá ruim pra cacete. Se eu fizesse um sinal assim, ó, e eu fosse derivando ele, não ia dar diferença nenhuma nas derivadas? Vocês concordam comigo que não ia dar diferença nenhuma nas derivadas? Olha só. Por quê? Porque a derivada de zero é zero. A derivada de constante é zero. A derivada de zero é zero. A derivada dessa reta vai ser a mesma derivada da reta de cima. Concorda comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, eu não poderia ter usado a derivada para encontrar a transformada de Laplace desse sinal aqui, tá? Por quê? Porque esse sinal não tem média zero. Isso vocês têm que colocar na cabeça. Também não pode usar para transformada de Laplace, de Fourier, de sinais, desde que você só pode usar se a média for nula, tá ok? Senão você não pode usar essa técnica. Qual é a técnica? É derivar, e vocês vão encontrar a derivada, a transformada da derivada em relação ao tempo de uma função é j ômega
vezes a transformada da função, ou seja, você não precisa fazer uma nova transformada de Laplace, né? Basta, por exemplo, você pegar a transformada do que você já conhece e multiplicar por j ômega. E por que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouco, já, tá? E vocês vão ver que é bem legal isso, inclusive, tá ok? Vamos lá. Como é que a gente vai usar isso aqui? Primeiro, deixa eu demonstrar isso aqui. Cara, a demonstração, você primeiro fica querendo fazer o quê, né? Você fica querendo usar isso aqui, ó. Isso aqui, você fica querendo usar isso aqui, né? Vamos ver ou seja, começar por aqui, né? Olá, né? Só que não é por aí, não dá certo se você tentar fazer isso. Como assim? Eu vou explicar. A primeira ideia do aluno, eu sempre falo, a primeira ideia do aluno é usar o quê? Usar a definição, né? Então ele vai lá e faz o seguinte, ó. Ele pega e faz o seguinte, ó, transformada de Laplace, transformada de Fourier de d dt f de t, aí o cara faz o que? Ele bota assim, ó, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De d dt f de t elevado a menos j ômega t dt. E não sai daqui, né? Aqui não sai nada, ok? Mas ele faz, o livro é muito bonito, ele faz diferente, ele faz o seguinte, ó, ele não faz transformar de Laplace aqui não, ele simplesmente faz o seguinte, ó, quem é f de t? Né? Quem é f de t? Como é que a gente pode escrever f de t? A gente pode escrever assim, ó, f de t é igual 1 sobre 2π integral de menos infinito até mais infinito de f de ômega e elevado a mais j ômega t dt, né? Por que isso? Porque você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando com transformada inversa aqui. Só estou usando a fórmula da transformada inversa. Tá, e daí? Aí daí você faz o seguinte, ó, você pega e deriva dos dois lados. Né? Legal. O que vai acontecer aqui? Você vai ter ddt. Agora você encontrou o ddt de f de t. Vai ser igual a quem? Vai ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? ddt de f de ômega, elevado a mais j ômega. Aqui desculpa, hein, pessoal, que eu coloquei, aqui é d ômega, tá? J ômega t, d ômega, tá? Legal. E daí? Pô, derivada em relação a t disso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é mais, né? Ficou estranho aqui. Peraí. Isso é mais. Tá? O que ficou estranho? O que nós temos aqui? Nós temos uma função de ômega que multiplica com e elevado a menos j ômega t. Desculpa, mais j ômega t. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1 sobre 2π. Certo? E aí, ó, só tem que derivar isso aqui. Concorda que só tem que derivar isso aqui? Não é? Certo? Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar d. Já derivei, né? Já vou derivar direto. Vai dar f de ômega, d ômega, eu até posso colocar aqui, que multiplica e elevado a mais j ômega t vezes a derivada. A derivada é j ômega. Certo? J ômega. Legal? Tá, e o que acontece aqui? Olha só que coisa interessante, tá? Aqui é menos j ômega, desculpe, né? Menos j ômega. Mas não, é mais j ômega mesmo. É mais j ômega, desculpe. Mais j ômega. Tá, isso aqui, e tem o d ômega aqui, tá legal? O que vai acontecer aqui? Cara, olha só. Né? Isso aqui, na verdade,
é um J ômega que multiplica um F de ômega elevado a mais J ômega T de ômega, tá? Dessa forma assim. Cara, e isso aqui nada mais é do que J ômega que multiplica, vou botar aqui, né? 1 sobre 2, você pode botar 1 sobre 2 pela dentro, tanto faz, né? Um sobre 2π aqui, que multiplica E elevado a mais J ômega T de ômega. Agora, olha só, você concorda comigo que eu posso chamar isso aqui de um G grande de ômega? Não é uma função de ômega? Não é um G grande de ômega? Tá? Olha só, se eu digo que isso aqui, eu vou substituir G grande de ômega E elevado a mais J ômega T de ômega. Cara, isso aqui vai ser um G de T. Concorda que vai ser a transformada de um G de T? Ok? Mas quem é esse cara desse lado aqui? O cara desse lado aqui nada mais é do que o df de T dt. Concordam comigo? Ou seja, a transformada de df ddt de f de t é j ômega f de ômega. Acabou. Eu posso fazer isso. O que é importante aqui é que nem a gente fazia S, f de S, aqui você vai pegar o j ômega f de ômega. Só que você vai fazer o quê? Você vai usar, né, o fato de que o sinal tem que ter valor. Para você usar isso aqui, para usar essa propriedade, você tem que ter o valor médio nulo, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu peça para vocês fazerem a transformada de Fourier desse sinal aqui, ó, que a gente chama de RET, tá? A RET de T sobre tal, tá? O que é isso aqui? Vou desenhar o RET de T sobre tal. É esse sinal aqui, ó. A gente vai usar isso pra caramba, por isso que eu estou fazendo ela agora. E aí vocês vão ver que vai dar uma coisa interessante aqui, ó. É o seguinte, ela vale, RET de T sobre tal vale isso aqui, menos tal sobre 2, mais tal sobre 2, ou seja, o intervalo é tal, é uma constante tal, tá? Viu, pessoal? Tal é uma constante. Por exemplo, RET de T vai de menos meio a mais meio, certo? Tá dando para entender isso que eu estou falando? RET de T vai de menos meio a mais meio, tá? RET de T sobre 2 vai de menos 1 a mais 1, certo? RET de T sobre 4 vai de menos 2 a mais 2. Tá todo mundo entendendo? Tá ok? Porque RET de T é RET de T sobre 1. Tá ok? Beleza, aqui vale 1. Tá? Então isso aqui é RET de T sobre tal. Tá? Eu quero a transformada de Fourier disso. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, transformada de Fourier de f de t é a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t elevado a menos j ômega t dt. Tudo bem? Isso aqui é t, né? Certo? Como é que eu poderia fazer isso aqui, pessoal? Ó, vocês concordam que se eu posso fazer aqui pela fórmula? Só que quando eu multiplicar o f de t pelo e elevado a menos j ômega t, o que vai acontecer? Vocês concordam que a minha integração aqui não vai ser mais de menos infinito até mais infinito e vai ser de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2? Vê se vocês entendem. Eu não estou multiplicando o f de t pela uma função e elevado a j ômega t e estou integrando. Mas o f de t ele existe a partir de quanto? Eu até posso fazer assim, ó.
Você concorda comigo isso? Espera aí, eu vou fazer separadinho aqui. Vou fazer uma coisa que vocês vão entender facinho. Você concorda comigo que eu posso escrever assim, ó? Isso aqui é integral de menos infinito até menos tal sobre 2 de f de t e elevado a menos j ômega t dt, mais integral de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2 de f de t e elevado a menos j ômega t dt, mais integral de tal sobre 2 até mais infinito de f de t e elevado a menos j ômega t dt. Teorema fundamental do cálculo, né? Integral de um limite até o outro é a integral entre os outros limites. Concordam comigo? Não é isso? Sim ou não? Certo? De menos infinito até mais infinito, de menos infinito até A, de A até B, de B até mais infinito. Certo? Ok? Desde que A e B estejam dentro do intervalo. Legal? Quanto é que vale essa integral aqui? 0. Por quê? Porque o f de t vale 0. Quanto é que vale essa integral aqui? 0, porque o f de t vale 0. Então só sobrou o quê? Só sobrou o integral de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2 de e elevado a menos j ômega t dt. Por quê? Cadê o f de t? Quanto é que vale o f de t ali no meio? Hein? Ele vale quanto? 1. Então beleza. Porra, integral de e elevado, galera. Integral de e elevado a x dx, ou integral de e elevado a at dt, tanto faz, é o que? E elevado a at sobre a de a até b. De a até b não, né? De 1 até 2. De 1 até 2. Certo? Então, quanto é que vai dar essa integral, então? Transformada de Fourier de het de t sobre tal é igual, vamos lá, e elevado a menos j ômega t sobre menos j ômega de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Tudo bem? Legal? Dá para escrever isso aqui? Dá para escrever isso aqui assim, ó. E elevado a menos j ômega tal sobre 2 menos e elevado a menos j ômega menos tal sobre 2 sobre menos j ômega. Tudo bem? Legal? Essa é a resposta final? Sim, essa é a resposta final. Pô, que coisa escrota. Mas dá para melhorar. Como assim dá para melhorar? Olha só. Primeira coisa. Olha só. Isso aqui é importante. Você aqui pode escrever assim, ó, vou ficar mais bonitinho, ó, fazer duas coisas. Multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Então aqui vai dar mais 1, aqui vai dar mais e aqui vai dar menos, certo? Tudo bem? Tudo bem? O que vai acontecer agora? Vai aparecer assim, isso aqui menos com menos vai dar e elevado a mais j ômega tal sobre 2. Sim? Beleza. Menos e elevado a menos j ômega tal sobre 2. Ok? Dividido por ômega vezes j, certo? Ou j vezes ômega, tanto faz. Por que você colocou assim, ômega vezes j? Eu vou explicar por quê. Agora eu vou multiplicar aqui por 2. Então eu vou ter que dividir aqui por 2. Legal? O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar assim, ó. 2 sobre ômega, que multiplica e elevado a mais j ômega tal sobre 2, menos e elevado a menos j ômega tal sobre 2, sobre j2. Tá? Ok? Esse 2 veio para cá, o ômega veio para cá, ficou isso. Por que você fez isso? Porque olha só, que legal. Como assim que legal? Cara, isso aqui é seno
de ômega tal sobre 2. Ficou mais bonito. Não ficou mais bonito? Ficou. Isso é seno. Por quê? Por causa do Euler. Então, quanto é que deu? Você pode falar que, então, a transformada de Fourier de het de t sobre tal vai dar quanto? Vai dar 2 sobre ômega vezes seno de ômega tal sobre 2. Legal? Eu vou chegar em outra coisa, mas por enquanto eu vou parar aqui. Já ficou bem melhor, concorda comigo? Vocês concordam que eu conseguiria, por exemplo, agora, descobrir a transformada de Fourier do seno de tal sobre 2 vezes t dividido por t? Concordam comigo? Concordam comigo? Porque olha só, lembra da dualidade? Lembram da dualidade? Da dualidade eu sei o seguinte, a transformada de Fourier de, vou botar aqui, vou substituir o quê? O ômega por t, concorda comigo? O que vai dar aqui, ó? Se eu botar 2 sobre t, seno de ômega t, desculpe, tal t sobre 2, por que tal? Vou botar aqui até para ficar igualzinho, ó. T tal sobre 2, vai dar o quê? Vai dar 2π het de menos ômega sobre tal. Como o het é uma função par, vai dar um het normal mesmo, porque o het ele é uma função par, lembra que o het é assim, ó? Certo? Então vai dar a mesma coisa. Então eu já descobri, por exemplo, qual é, mas é que essa função aqui, ela tem um nome especial, a gente vai ver isso na aula que vem, para não complicar para vocês hoje, tá certo? Beleza, vocês fizeram dessa forma, legal? Fizemos a integral, não fizemos a integral? Beleza, só que a gente podia ter feito de outra forma, não entendi, olha só, eu não quero fazer a transformada de Fourier disso, menos tal sobre 2, mais tal sobre 2 e 1. Eu não quero fazer a transformada de Fourier disso. Não é? Né? Beleza. Olha só. Lembra que o que é, se eu fizer a transformada de Fourier disso, aqui, ó, que é a derivada desse cara, ele tem valores, digamos assim, ele tem valores, o valor médio dele é zero? Sim, o valor médio dele é zero, porque sinal, não, Abel, ele tem valor médio diferente de zero, não, o valor médio de menos infinito até mais infinito de qualquer sinal, né, que tenha só valor num determinado intervalo é zero, porque você tem que dividir pelo intervalo que é 2 vezes infinito, vocês concordam comigo? Se vocês fizerem a integral do sinal e dividir por 2 vezes infinito, vai dar zero, certo? Essa área aqui, ela o que ele fala assim, esse sinal, entre menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2, o valor dele é 1, certo? Mas só nesse intervalo, no intervalo de menos infinito até mais infinito, o valor médio dele qual é? É zero. É que nem esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui, qual é o valor médio dele? O degrau unitário. O valor médio do degrau unitário, pessoal, é meio. Como assim? Porque ele vale durante metade do tempo 0 e durante metade do tempo 1. Concorda comigo? Aqui é o tempo t. Menos infinito ele vale 0, aqui ele vale 1. Então o valor médio dele é 1, é meio, certo? Ok? Certo? Então eu não poderia, por exemplo, usar a derivada nesse sinal aqui. Porém, se eu usar nesse sinal aqui, ó, aqui é 1 e aqui é menos 1. Posso usar a derivada aqui? Posso, porque o valor médio desse sinal, de menos infinito até mais infinito, vale quanto? É 0. Ele vale meio, desculpa, vale menos 1 de menos infinito a 0 e vale mais 1 de 0 até mais infinito. Legal? Entenderam? Tá? Então, isso aqui, né,
é uma coisa bem interessante, tá? E aí eu posso usar aqui a derivada, eu posso usar aqui também. Se eu for usar aqui, olha só que coisa interessante. Se eu derivar isso, eu sei que isso aqui vai ser o quê? Vai ser J ômega vezes a transformada do sinal. Por quê? Porque é o que eu quero, né? É o que eu quero. Por quê? Porque isso aqui é um sinal que tem média zero. Então, eu posso encontrar a transformada do sinal fazendo o quê? Fazendo a transformada da derivada, que é isso aqui, dividido pelo J ômega. Aí vai dar a transformada do sinal, né? E aí você fala, pô, por que você vai fazer isso? Porque, cara, quando eu derivar esse cara aqui, ó, vamos derivar ele rapidinho. Eu vou fazer tudo isso na aula que vem de novo, tá? Só estou pegando aqui, dando uma palhinha, tá? Vamos derivar ele de novo, ó. Se você derivar esse sinal aqui é muito fácil, cara. Fica o quê? Fica o impulso aqui e fica o impulso aqui. Concordam comigo? Fica o impulso dos dois lados? Não é? O que vai acontecer aqui? Ó, esse cara aqui é um impulso que vale delta de T mais tal sobre 2, e esse aqui é um cara que vale delta menos delta, cadê? Opa, menos delta de T menos tal sobre 2, certo? E aí, cara, fazer a transformada disso aqui é facinho, você já conhece. É só usar a transformada do delta, que é 1, e multiplicar para um E elevado, porque há deslocamento quando você tem um deslocamento no tempo, aparece um E elevado. Aí vai ficar um E elevado menos J de um lado, E elevado menos J negativo do outro, etc. Vai dar o quê? Vai dar exatamente o que a gente encontrou, né? Quando a gente dividir pelo J ômega, vai dar o seno. Vocês vão ver que vai dar muito mais fácil que fazer usando a definição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito mais fácil do que fazer usando a definição, usando a derivada, tá? Ah, mas a propriedade da derivada não é complicada. Não é. A propriedade é até simples de definir, tá? A propriedade complicada da transformada de Fourier, que é estranha, é a da integral. Vocês vão ver que aparece um termo estranho, tá ok? Mas da derivada não, tá ok? Beleza. Na aula que vem, tá? A gente vai trabalhar continuando aqui com as propriedades e mostrando os primeiros exemplos práticos, tá certo? A gente já mostrou um exemplo prático aqui, que foi a modulação, tá? Mas tem outras coisas, a gente pode usar isso também em circuitos. O que é uma relação tensão-corrente num capacitor, num indutor? Não tem uma derivada ali? Você pode usar também transformada de Fourier para trabalhar com circuito. Qual é a diferença de usar transformada de Fourier para trabalhar com circuitos e usar transformada de Fourier para trabalhar usar fasores para trabalhar com circuitos? É que nos fasores você só usa senos e cossenos, aí então você fecha um pouco mais o seu em estado permanente, né? Aqui na transformada de Fourier você pode trabalhar com qualquer função e não precisa trabalhar em estado permanente. Pode fazer que nem Laplace, por exemplo. Laplace é mais interessante, depois a gente vai ver por quê, mas tudo bem. Mas é muito útil, isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Transformada de Fourier hoje usa em tudo, até expliquei na aula passada, usa em inteligência artificial, galera. Entendeu? Usa em quando você está compactando o arquivo, quando você está criando uma imagem JPEG, quando eu estou gravando isso aqui, está sendo gravado num formato que é um MPEG da vida, tá? Que é um formato compactado. E está sendo usado transformada de Fourier pelo programa de gravação. Por quê? Porque ele quer diminuir o tamanho do arquivo. Se você deixar direto, o tamanho do arquivo fica enorme, ok? E você faz isso para você ganhar, manter a qualidade e ganhar, né, um tamanho de arquivo menor. Legal? Mesmo assim fica grande. Tá legal? Falou, pessoal, até sexta que vem. Ninguém trouxe os exercícios da lista? Tragam aqui, então, por favor. Ok?
Obrigado.